Olá pessoal, bem-vindos de volta. Eu sou a professora Simone, estamos estudando a matéria de leitura de desenhos de projetos prediais e falando sobre os projetos elétricos. Então na aula passada a gente viu a simbologia, né, do que a gente encontra nos desenhos e agora a gente vai ver a simbologia dos traçados das tubulações. Então a gente vai ver o que significa cada um desses símbolos, né, que estão aqui nessa planta. A primeira coisa que a gente vai ver é o traçado dos eletrodutos. Então, o eletroduto, a gente já sabe que é aquela tubulação, né, que os fios de energia vão passar por dentro dele, né? Então, eles vão sair, esses eletrodutos, eles vão sair do quadro de distribuição e eles vão vão passar pela caixa de passagem, vão ser distribuídos, né, até chegar nos pontos de utilização. Então, nessa parte aqui da planta, a gente vê como que foram traçados esses eletrodutos, como eles foram, foram posicionados, né, nesse esquema aqui. Então, o eletroduto saiu aqui do quadro de distribuição, se encaminhou aqui para essa caixinha de passagem que fica no teto, né, na laje, e daqui, desse ponto aqui, ele foi distribuído para os outros pontos de iluminação. Então, a gente tem aqui um eletroduto saindo do quadro de distribuição e o resto dos eletrodutos estão saindo das caixas de passagem. Então, a gente vê que aqui sai um, aqui sai outro, dessa iluminação aqui sai outro para cá, né? Então, a gente vê que aqui os eletrodutos foram distribuídos para chegar nesses pontos de iluminação. Dos pontos de iluminação, a gente também pode levar para os demais pontos de utilização. Então, aqui a gente já tem um esquema do traçado de todos os eletrodutos que vão ser necessários para distribuir essa fiação até elas chegarem nos pontos de utilização. Então, a gente tem aqui essa partezinha aqui, que é uma parte tracejada, isso nos indica que essa tubulação aqui, esse eletroduto, ele está embutido no piso. Então, sempre que ele for contínuo, quer dizer que ele está ou embutido na laje ou embutido na parede. Quando ele estiver tracejado, quer dizer que ele está embutido no piso. Então, a única parte aqui desse esquema que a gente está vendo, que está embutido no piso, é essa parte aqui. Então, ele sai da caixa de distribuição e vem para essa tomada aqui, que está em média altura. Dessa tomada aqui, ele sai embutido na parede para ir até esses outros pontos de utilização, né? Essa tomada e essa tomada também. Então, aqui, esse esquema aqui, só está faltando a indicação do eletroduto que está vindo lá do poste, né? Da onde está vindo lá do medidor para chegar aqui no quadro de luz. Mas, de qualquer forma, esse é o esquema aqui de como está funcionando aqui dentro dessa residência, né? Então, aqui a gente tem as caixas de passagem, daqui vai derivar um eletroduto para a tomada, deriva um eletroduto aqui para essa outra caixa de passagem e desse daqui para esses dois pontos de utilização. Então, nesse caso, a gente está vendo como que os eletrodutos eles estão sendo distribuídos, né? E aí a fiação vai passar por dentro dele para poder chegar na lâmpada, para poder chegar na tomada. Então, isso que a gente está vendo aqui é mais ou menos isso daqui, né? Isso aqui que acontece lá na obra. Então, quando vocês pegarem aí o PDF de vocês, que vocês vão poder ver mais de pertinho, aqui a gente tem, provavelmente, essa parte aqui, ó, do quadro de distribuição. Por quê? Porque todos os eletrodutos estão vindo dessa parte aqui. Então, os eletrodutos estão subindo por aqui e se direcionando para essas caixas de passagem embutidas ali na laje. Então, daqui, eles vão ser distribuídos para os outros pontos. Então, aqui a gente tem as paredes e a gente está vendo que esse eletroduto aqui, por exemplo, está descendo por essa parede. Aqui a gente tem um outro eletroduto descendo pela outra parede, né? Então, os eletrodutos vêm aqui do quadro de distribuição, se direcionam para essas caixas de passagem que estão ali na laje, né? E aí, daqui, elas se direcionam ou para outra caixa de passagem, né? Ou então direto para os pontos, para descer para os pontos de utilização, né? Para as tomadas, né? Então, o que a gente vê nessa planta aqui está acontecendo aqui nessa obra. Então, isso que a gente precisa entender. Então, esses tracinhos a gente já sabe que são os eletrodutos, né? Agora,
Como que a gente sabe o que tem dentro desses eletrodutos? Porque a gente sabe que tem fiação passando por dentro do eletroduto. E isso que a gente vai ver agora, né? Agora, essas simbologias que a gente tem aqui, isso está indicando pra gente quais são os fios que estão ali dentro. Então, a gente vai ver a representação gráfica dos condutores que passam por dentro de cada conduíte. Então, aqui a gente vê, aqui também, né? Cada um desses símbolos aqui representa um tipo de fiação. Então, esse daqui, né, que é esse traço que passa aqui pelo conduíte, né? Esse daqui é a representação do conduíte, esse daqui é a fase. Os fios de fase são aqueles que são responsáveis pela condução elétrica. Então, são aqueles que têm carga, né? Aqueles que estão energizados. Já esse daqui, que tem esse tracinho aqui em cima, né? Já é o fio neutro, que é o fio desprovido de tensão. Esse daqui, que é um Tzinho, já é o fio de proteção, que é o fio terra, né? Que a gente já viu que ele é responsável por fazer a proteção, é aquele fio de aterramento, né? E aí, a gente tem também esse daqui, que é só nessa partezinha aqui de cima, ele não vai para baixo, ele não cruza, né, essa linha aqui horizontal. E esse daqui simboliza o retorno. O retorno, ele é o condutor que liga um ponto de luz a um interruptor. Então, ao acionar o interruptor, fecha-se o circuito e o comando de retorno torna-se um condutor de fase e a lâmpada acende. Então, a gente vai ver exatamente como que é isso por esse esquema aqui. Então, esse esquema aqui, ele representa uma lâmpada acionada por um interruptor simples. Então, a gente tem aqui o interruptor e esse daqui é o nosso fio de retorno. Então, na lâmpada, vão dois fios, né? Para acender aquela lâmpada, ela precisa de dois fios, né? Um fio neutro e uma fase e um neutro. Então, a gente vê aqui, o neutro veio aqui na lâmpada e a fase veio aqui para o interruptor. Para esses dois fecharem o circuito, eu vou ter que utilizar o retorno. Então, quando esse interruptor aqui está na posição de desligado, esse sistema aqui, ele está aberto. Então, não tem corrente aqui circulando, não tem esse circuito, ele não está fechado, ele está aberto. Agora, quando a gente aciona esse interruptor, esse retorno aqui, ele passa a funcionar como se ele fosse fase. Então, como tem corrente aqui, aí já tem a corrente da fase aqui e o neutro, então acende a lâmpada. E esse esquema aqui, a gente vê também aqui nesse diagrama funcional. Então, aqui a gente tem as mesmas informações daquele outro esquema. Então, a gente tem aqui a lâmpada, a gente vê que o fio neutro está ligado aqui na lâmpada. E a fase está ligada aqui no interruptor. Essa simbologia aqui representa o interruptor. O interruptor simples, ele tem dois parafusos. Então, esse circuito aqui, ele está aberto, ó, não está fechado. Agora, quando a gente aperta aqui o interruptor para acender a lâmpada, esse circuito aqui fecha, então esse pininho aqui vem para cá, para esse parafuso, então o circuito fecha e a corrente começa a correr, e aí acende a lâmpada. Então, para isso que o retorno funciona. Então, a fase está vindo aqui no interruptor e essa outra parte, a outra fiação que sai do interruptor até a lâmpada é o retorno. Então, a gente vê aqui o diagrama unifilar, né, de uma lâmpada acionada pelo interruptor simples. Então, o que a gente viu aqui e o que a gente viu aqui também está representado aqui. Então, a gente vê agora aquela simbologia que a gente falou, né, da fase, o neutro e o terra, chegando aqui. Aqui quer dizer que vem do quadro de distribuição. Então, essa setinha indica pra gente que essa fiação está vindo do quadro de distribuição. Então, a gente tem aqui um condutor e dentro desse condutor, dentro desse conduíte, tem três fios. A gente vê aqui que tem um neutro, tem uma fase e tem um terra. Esse númerozinho aqui em cima da fase, ele fala pra gente qual que é o circuito. Então, o circuito que tá vendo essa fase aqui é o circuito número 1. Então, ele vem aqui nessa lâmpada, que é a lâmpada acionada pelo interruptor A, e a gente vê que todas essas três lâmpadas, elas são acionadas pelo mesmo interruptor,
que é o interruptor A. Então, quando eu apertar esse interruptor aqui, as 3 lâmpadas se acendem ao mesmo tempo, né? Então, a gente sabe que na lâmpada vai um fio neutro. Então, todas essas lâmpadas aqui vão receber um fio neutro, que é esse que tem esse tracinho aqui em cima. Então, tem um fio neutro vindo para essa lâmpada, tem um fio neutro vindo para essa lâmpada e tem um fio neutro vindo para essa lâmpada. Já para o interruptor, a gente manda um fio de fase, né? Aquele que está energizado, aquele que está com carga, né? Então, a gente está vendo aqui que saindo aqui dessa caixa de passagem, porque lá em cima, onde vai ser colocada a lâmpada, ela tem uma caixinha de passagem, né? Então, dentro dessa caixinha de passagem, a gente recebeu esses fios aqui e o fio de fase foi direcionado para o interruptor. Então, a gente tem aqui a simbologia desse fio de fase, né? Que é do circuito 1. E esse retorno aqui é esse fio aqui, ó, que sai do interruptor e vem para a lâmpada. Então, de todo interruptor, vai precisar sair o retorno e vir para a lâmpada, senão a lâmpada não acende, né? Então, a gente tem aqui a simbologia da fase aqui no interruptor e a gente também tem a simbologia do retorno. Então, desse interruptor para a lâmpada tem um retorno, dessa lâmpada para essa e dessa para essa também tem um retorno. Por quê? Porque todas elas precisam estar interligadas, porque quando eu aciono esse interruptor, todas elas acendem ou apagam, né? Pelo mesmo interruptor. Aí a gente tem também aquela possibilidade de ter 2 interruptores, né? Os interruptores paralelos, que eu posso acionar tanto um interruptor quanto o outro e eles vão acender ou apagar a mesma lâmpada. Então, o que acontece nesse interruptor é basicamente a mesma coisa do interruptor simples, mas agora são 2, né? Então, uma fase vem em um interruptor. O neutro vai vir para a lâmpada. Toda outra ligação que eu for fazer nesse esquema aqui vai ser feito através dos retornos. Então, esses interruptores, eles precisam ser interligados, né? Porque eles funcionam em conjunto, eles funcionam em par. Quando tanto faz eu acionar um ou outro, então eles têm que estar em comunicação, né? Então, esse interruptor aqui, ele recebeu a fase. E aí, desse interruptor para esse outro interruptor, eu vou fazer uma ligação também utilizando o retorno. E aí, eu consegui unificar esses 2 interruptores através dos retornos, e aí desse interruptor aqui eu preciso mandar o retorno para a lâmpada. Então agora todo esse sistema está interligado, né? E ele vai funcionar daquele mesmo jeito que a gente viu aqui, ó, né? Então quando fechar o circuito aqui, a lâmpada acende. Então a gente vê que aqui veio a fase, ela está ligada nesse parafuso aqui, que está ligado pelo retorno nesse interruptor, e esse interruptor também está ligado aqui, né? Então, através do retorno, ele vai e acende a lâmpada. E aqui é o diagrama unifilar, então ele funciona da mesma forma que esse daqui, né, que a gente já viu, só que agora a gente tem 2 interruptores, né? Então, ele vem aqui, né, nesse conduíte, ele vem trazendo o neutro, a fase e o terra. O neutro vai ficar aqui na lâmpada e a fase vai vir aqui para o interruptor. Desse interruptor, eu tenho que ter esses 2 retornos, né? Os 2 retornos. Então, aqui, eu também preciso desses 2 retornos. Mas esse interruptor aqui também tem um terceiro retorno, que é esse retorno que está vindo pela lâmpada. Então, aqui eu tenho a simbologia dos 3 retornos, que são os 3 fios que estão passando dentro desse conduíte. Então, aqui a gente viu essa ligação aqui funcionando, né? Essa ligação da lâmpada. A gente vai ver agora a ligação da tomada. Então, na lâmpada, eu precisei só de um fio fase e um fio neutro. Para a tomada, a gente vai precisar dos 3 fios, né? A gente vai precisar de uma fase, se a tomada for 127, né? A gente vai precisar de uma fase, um neutro e um terra. Então, a gente sempre sabe que nesse formato de tomada, que é o que a gente utiliza ultimamente, esse do meio aqui, ele sempre vai ser o fio terra. Sempre o do meio é o fio terra. Esse outro aqui do lado é um neutro, então esse outro vai ser a fase. Então, um lado fica o neutro, um lado fica a fase, e no meio sempre o fio terra, o fio de aterramento. Então, aqui a gente vai, a diferença que a gente vê entre um de 127 e uma tomada de 220 volts é porque
A gente vê aqui, ó, desse lado aqui, a gente tem uma 220 e desse lado a gente tem uma 127. O que a gente viu aqui era uma tomada de 127 volts. Então, ele vem um fio neutro, um fio de fase e o fio terra. Então, é uma tomada de 127 volts. Já na tomada de 220 volts, a gente vai ter duas fases, dois fios de fase. Então, esses orifícios laterais, eles vão receber, os dois vão receber uma fiação de fase. E esse do meio aqui, continua sendo a fiação de aterramento, né? O fio terra. Então, a gente vê aqui no diagrama unifilar, a gente vê desse lado aqui, uma tubulação vindo para uma tomada, né, uma tomada de média altura. Então, nesse conduíte aqui, o que a gente tem passando? A gente tem um fio neutro, a gente tem um fio de fase e tem um fio terra. E aí a gente consegue fazer a ligação dessa tomada. Nessa iluminação aqui, a gente também tem os 3 fios passando, porque nessa iluminação aqui, nesse ponto de luz, eu vou precisar de um fio neutro e um fase. Mas eu preciso trazer um fio terra aqui para essa tomada. Então, essa fiação que está vindo aqui do quadro de medição, ela tem que vir, passar por aqui e continuar até chegar desse outro lado aqui, quando ele vai descer nessa tomada, né? Então, essa simbologia aqui, que a gente sempre vai ver nas plantas. Então, a gente sabe que esse daqui é sempre o neutro, esse daqui é sempre a fase e o Tzinho é sempre o fio terra, né? O fio de proteção. Então, esse daqui é mais um diagrama que a gente vê, como os que a gente já viu aqui, como que a gente viu aqui também. Então, eles sempre vão funcionar da mesma forma. Ele pode parecer muita informação, mas a informação é sempre segue os mesmos passos. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que aqui, essa fiação está vindo do quadro de distribuição. Então, vem um conduíte aqui e ele vai parar aqui nessa caixa de passagem. O que esse conduíte está trazendo aqui para essa caixa de passagem? Ele está trazendo a fiação do circuito 1, do circuito 2 e do circuito 3. Do circuito 1, ele está trazendo uma fase e um neutro. Do circuito 2, ele também está trazendo uma fase e um neutro. E do circuito 3, ele está trazendo duas fases e um terra. Então, a gente vê aqui essa iluminação aqui, essa luminária aqui, ela é acionada pelo interruptor A e ela faz parte do circuito 1A. Já essa tomada aqui, ela também é acionada pelo interruptor A e também faz parte do circuito 1A. Já essa tomada aqui, é uma tomada baixa, ela faz parte do circuito 2. Então, essa fiação que está vindo aqui, ela vai vir para essa tomada. E essa fiação aqui do circuito 3, ele vai vir para essa tomada. Então, aqui no meio, eu estou passando ainda toda essa fiação. Então, aqui a gente vê um interruptor paralelo e aqui o outro interruptor paralelo. Isso quer dizer que essas duas lâmpadas, elas podem ser acionadas tanto por esse interruptor quanto por esse. E aí a gente fala daquela questão dos retornos, né? Então, esse interruptor aqui, ele precisa da fase para conseguir acender a lâmpada. Então, ele está recebendo um fio de fase e ele tem esses dois fios de retorno que vão interligar ele com esse outro interruptor aqui, que eles precisam estar conectados, né? E essa conexão se faz pelos fios de retorno. Então, a gente tem esses dois fios de retorno e mais um fio de fase passando por dentro desse conduíte. Já nesse conduíte aqui do meio, a gente tem já os 3 retornos, porque lembra que a gente falou? Nessa parte aqui, esses interruptores paralelos, eles vão funcionar com esses 3 retornos, sempre os dois interligando eles e um outro interligando o interruptor à lâmpada. Então, sempre os 3 retornos. Então, aqui a gente tem os 3 retornos dos interruptores, a gente tem ainda o neutro, que o neutro desse circuito 1 aqui, ele precisa vir para essa outra lâmpada. E aqui do circuito 2, a gente continua tendo a fase e o neutro e continua tendo também a mesma fiação do circuito 3, que são as duas fases e o terra, né? Então, eles vão passar por essa caixa de distribuição aqui e eles vão ser distribuídos por esses 3 conduítes. Nesse conduíte aqui, eu só vou direcionar para o interruptor. Então, eu só preciso levar os retornos.
Já para esse conduíte aqui, eu preciso trazer a fiação que vai acender essa tomada, que vai ligar essa tomada, que é essa tomada baixa, que é do circuito 2. Então, para a tomada, a gente já viu que a gente vai precisar dos 3 fios, o fio fase, o terra e o neutro. Então, dentro desse conduíte aqui, está passando o fase, o neutro e o terra do circuito 2, certo? E nesse conduíte aqui, a gente precisa passar a fiação para essa tomada. Então, nessa tomada aqui, está passando, nesse conduíte aqui, estão passando 2 fios de fase e mais um fio terra. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que essa tomada aqui é uma tomada de 220 volts, porque ela está sendo alimentada por 2 fios fase e um fio terra, né? Então, cada um desses tracinhos que a gente olhar aqui, eles vão ter sempre esse significado. Então, qualquer planta que você olhar, qualquer planta de projeto elétrico que você vai ver, você sempre vai encontrar essas informações. E elas sempre vão querer dizer isso. Mas, de qualquer forma, caso você esqueça, né, vai estar lá na legenda. Então, depois a gente vai ver um projeto elétrico, vai ler esse projeto e ver como que essa simbologia é aplicada no projeto mesmo, propriamente dito. Ok? E espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato aí com a gente pra gente tirar qualquer dúvida, ok? Então, até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.